Bom, pra quem tá aqui pela primeira vez, eu sou Isabel Nascimento, seja muito bem-vindo ao canal Imparcialmente Santista. E se é mesmo a primeira vez que você está aqui, não deixe de se inscrever e deixa logo seu like. Se inscreve mesmo, porque eu quero muito bater a meta de 11 mil inscritos ainda em novembro. Então, bora pro vídeo. Nesse vídeo eu vou tratar um pouquinho sobre o jogo que a gente tem na quinta-feira, Santos e Fortaleza. Eu vou falar da situação aí do Jorge Sampaoli no Santos e um pouquinho da gestão. Então vamos pro primeiro assunto. O Santos joga amanhã, quinta-feira, lá contra o Fortaleza, e eu tenho certeza que foi o jogo mais difícil nosso do primeiro turno, mais difícil de engolir, né? Eu creio que a goleada contra o Palmeiras e o Fortaleza são os jogos que a gente ficou mais bravo. Eu acho que, pelo menos pra mim, até o jogo contra o Fortaleza foi pior do que a goleada. Eu tava assistindo, tipo, na internet, assim, online, então tava muito devagar. Eu tava acompanhando no Twitter. Pra quê, né? A hora que eu vi o 3x3, o Fortaleza empatando, você ainda ter que assistir sabendo o que vai acontecer, foi bem difícil. Então eu acho que foi um jogo que deu uma acordada boa no Santos, né? O Marinho deu uma entrevista pós-jogo bem bravo com a situação e com o ocorrido, mas eu acho que foi um jogo muito importante, se não um dos jogos mais importantes do primeiro turno, para o Santos efetivamente acordar e se queria mesmo o título ou se visava um G4 direto, tinha que acordar, não dava mais para passar para esse tipo de jogo. E agora a gente encontra o Fortaleza. Para esse jogo, o Santos ele tá com o Gustavo Henrique, com o Marinho suspensos e com o Jorge machucado. O Jorge ele tem um desconforto posterior no joelho direito, dizem que é um pequeno edema no músculo do atleta. O Jorge, desde aquele problema que ele teve com o Sacha, ele não entrou mais em campo. Já seria o segundo jogo sem o Jorge. Pro lugar do Jorge, pode ser que entrou o Felipe Jonathan ou talvez o Pituca. Hoje, na quarta-feira, treinou com Everson Pará, Veríssimo, Luiz Felipe, Luan Pérez, Alisson, Carlos Sanches e Pituca, Derlis, Eduardo Sacha e Soteldo. Ou seja, pro lugar do Marinho, o Sampaoli no treino de hoje, quarta-feira, está tentando recolocar o Derlis e não talvez o Thailson. O Thailson já não é titular, tem 6 jogos. O Derlis faz 7 jogos. Então a gente ainda não sabe qual vai ser a ideia do Jorge Sampaoli. Hoje ele também coloca, né, pelo que eu falei aqui, ó, Veríssimo, Luiz Felipe e Luan Pérez. Então há chances da gente voltar a jogar com 3 zagueiros. Não sei qual é a ideia dele, por que ele está fazendo isso novamente, mas é a ideia. O Luan Pérez veio a público dizer que quando ele era da base, ele jogava como lateral e que depois, né, ele foi evoluindo e foi virando zagueiro, talvez pelo porte físico, talvez pelo jeito de jogar, mas que ele também se sente confortável nessa função. Vamos ver como que poderia ficar esse jogador. A provável escalação, segundo o UOL, né, segundo o Éder, Everson Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan. Alisson, Evandro e Carlos Sanches, Thailson, Odelis Gonzalez, Soteldo e Eduardo Sacha. Então, não sei exatamente aí como que o Santos vai entrar, se vão ser 3 zagueiros, como que vai ser esse ataque, mas acho que é pior, como a gente tá mais acostumado com o Marinho, esse tal trio SMS tá dando muito certo, eu acho que vai sentir falta. O Derlis nem lembro o último jogo do Derlis, então até talvez seria preferível o Thailson do que o Derlis, mas claro que o Jorge Sampaoli tá com sabe muito mais do que nós do jeito que tá treinando, até porque o Santos treina com os portões fechados e não dá pra gente avaliar aqui exatamente o que ele tá pensando sobre isso, né? Como vocês viram, novamente o Ferraz, ele não está pensando no Ferraz, vai jogar com Carlos Sanches, Evandro e novamente o Alisson, né? Não está pensando no Pituca novamente. São 2 nomes que o Pituca era o jogador mais regular desse ano, entrava em todos os jogos e agora o Sampaoli diz, né? Ele disse numa coletiva que o Pituca, depois da lesão, está um pouco abaixo do esperado, abaixo do rendimento. Bom, agora mudando de assunto, indo para a situação do Jorge Sampaoli. Saiu, eu acho que na UOL também, vocês podem ver essa notícia, que o combo Jorge Sampaoli, ele custa 1,6 milhões por... 1,6 milhão, né, desculpa, por mês, somando o 13º, a comissão técnica, somando tudo, o Santos desembolsa em torno de 20 milhões por ano
para manter o pacote Sampaoli. O que a diretoria hoje ela acredita? Que não é qualquer time que consegue bancar isso. Até eles dizem, né, diz a diretoria, que quando o Monterrey do México veio ver o Sampaoli e conversou sobre números, ele viu que não conseguiria bancar. Então, se vier o Racing ou o Palmeiras ou o time que seja, tem que ver se ele vai conseguir bancar. É claro que a gente sabe do poderio econômico de times como o Palmeiras, mas tem que ver qual é a vontade de disponibilizar essa grana e também essa paciência, porque a gente sabe que um time, nós sabemos como é ter um técnico como o Jorge Sampaoli, né? Aqui eu tô falando, a gente não tem nem ideia de como vai ser o jogo. A gente pode jogar com 3 zagueiros, a gente pode colocar Luan Pérez, a gente pode colocar Pituca, a gente realmente não sabe o time. Então, a nossa torcida é uma torcida que tem paciência. Eu gosto muito disso, a gente entende que é um processo. Até quem viu hoje o protesto ridículo do Palmeiras, dos bananas de pijama lá, chamando o Matos de banana. Então, a torcida do Palmeiras já é uma torcida impaciente. Então, eu acredito que depende muito da sintonia deles, né? Então, o que o Santos está fazendo? Quando o técnico veio, existiam bonificações para premiações. Ou seja, se for campeão, existe premiação. O Jorge Sampaoli já pediu que ele quer bonificações para metas alcançadas, não só ser ou não campeão. Então, para agradar o técnico, provavelmente eles estão pensando em aumentar essas premiações para 2020, para efetivamente conseguir convencer o técnico. Eles acreditam que aumentando essas premiações é bom para o técnico, porque ele fica, e é bom também para o time. Agora tem que ver até onde vai esse valor, qual seria esse valor, se é exorbitante ou não. Mas eu gosto muito do trabalho do Jorge Sampaoli, eu gostaria muito que ele ficasse, mas eu acho que o que eu mais gostaria disso tudo é que fosse transparente. Então que o Pérez, ou seja quem for, quem tiver ano que vem, vai ter impeachment, sei lá quem vai ter, mas que exista alguém que fale, nós aumentamos o salário dele para tanto, mas as bonificações estão tanto. Então se a gente ganhar o Paulista, a gente vai voltar com isso pro time. Se a gente ganhar qualquer outro campeonato, isso tem de retorno para o nosso time. Bom, passando um pouquinho de assunto, o Veríssimo deu uma entrevista e ele disse que ele comparou o Santos com o planejamento do Flamengo. E é uma coisa assim, ele falou que no Santos falta planejamento, falou que cobra bastante, que tem que mudar a postura, que ele é muito mais santista. Ele disse assim, sou muito mais santista que muito nego aqui. O que acontece com isso? Eu acredito, eu gosto desse tipo de jogador que tem a sua opinião, que fala que é santista, que tá ali pelo time. Só que assim, o Santos parece muitas vezes que não tem uma gestão. Então, é a mesma coisa de eu chegar na minha empresa e falar todos os dias pra todo mundo que a empresa é uma porcaria. Que a empresa que não paga, que a empresa não tem postura, que a empresa não tem planejamento. Não faz nenhum sentido, você sabe. Você não vai reclamar da sua empresa todos os dias, com o seu chefe vendo, com todo mundo vendo. É claro que você pode pensar coisas da sua empresa, mas é totalmente antiético. Então, que liberdade está sendo dada para os jogadores para que eles possam simplesmente ir a público falar que isso aqui é uma zona, isso aqui é uma porcaria. Então eu acho que isso tem que ser repensado. É claro que o jogador pode ter as suas insatisfações dentro do elenco, dentro do time, querer que o time cresça. Isso é perfeito. Agora, todo jogador, toda pessoa que vai dar entrevista vai falar mal do Santos, vai falar mal da própria empresa. Eu acho que esse tipo de comportamento é muito complicado e isso acaba difamando o Santos, sim. Muita gente tá falando aí do caso Robinho, volta Robinho e tal. Sem entrar nessa polêmica de volta Robinho, existe uma possibilidade dele ser preso aqui pela condenação do estupro da Itália. Então, a justiça italiana poderia entrar com esse pedido para aplicação de pena no Brasil. Isso eu tô pegando também da UOL. Então, a gente precisaria ver toda essa questão burocrática. Eu acho que o Robinho é uma questão muito mais ampla, né? Infelizmente não se trata só de futebol e eu creio que o Santos só vai trazer o jogador se essas situações também estiverem claras. Até porque o Santos está muito engajado nessa parte do direito da mulher, nessa parte dos direitos humanos. Então eu tenho certeza que se for para trazer o Robinho, o Santos vai trazer da melhor maneira possível, porque também não adianta trazer o Robinho, deixar metade da torcida muito feliz e a outra metade muito insatisfeita. Bom, aconteceu nessa terça-feira agora, né? Hoje é 27, aconteceu agora no dia 26, uma reunião e foi aprovado o orçamento para 2020 em 249 milhões.
Antes, eles tinham falado que o orçamento seria de 351 milhões, colocando simplesmente 171 milhões de venda de jogador. Ou seja, como se fosse aparecer outro Rodrigo, uma coisa que assim, não dá pra gente se basear. É a mesma coisa você pensar, nossa, em dezembro agora, vou basear minhas contas em meu salário, aquela promoção que eu vou ganhar, o sorteio que eu vou ganhar, certeza, tipo... Não é sentido, é loteria, a gente sabe como é difícil você ter uma joia. O Santos, obviamente, é muito felizardo nisso, só que não pode simplesmente basear o seu orçamento que vão surgir nomes. Não tem como se basear nisso. Então, o Conselho Fiscal olhou os últimos anos e viu que diminuiu de 171 para 69 milhões originários de possíveis vendas, o que é muito mais lúcido de se fazer. Então, a proposta para o ano que vem ficou em 249 milhões, sendo que seria uma redução de 28% das despesas para o ano que vem. Eu acho que assim, todo mundo sabe, até o Lucas Veríssimo falou, né, desse crescimento do Flamengo. O Flamengo ele passou por uma reestruturação por anos para pagar as contas. Então, qual é o problema? Eu acho que assim, a gente já tá esperando o título tem tempo, mas o que a gente não quer, o que o santista não quer é ver o diretor de futebol indo embora, o terceiro diretor de futebol do ano indo embora e depois o técnico falando que não quer mais. Ano passado a gente teve insatisfação de Bruno Henrique, a gente teve insatisfação de Dodô, a gente teve insatisfação de inúmeros jogadores. O Caio Jorge foi super complexo conseguir manter esse jogador no Santos. Então eu acho que o que a gente não quer é que, assim, o que tá acontecendo? Diz que me disse, tem multa rescisória, não tem multa rescisória, São Paulo vai ou fica. Então, se é pra diminuir, que diminua. Pode diminuir o orçamento, mas seja sincero com a torcida. E não contrate nomes como Cueva. Não contrate nomes que são 26 milhões. Não faça a segunda maior compra da história do Santos em um jogador que você sabia que não poderia dar certo. Eu entendo, todo jogador é uma aposta, mas então vamos apostar em 5 milhões. Como o Everson foi uma aposta, como o Felipe Jonathan foi uma aposta, não vamos apostar em 26. Todo mundo sabia que é uma aposta muito arriscada. Existem apostas e apostas muito arriscadas. O Santos sabia que estava se metendo em uma aposta muito arriscada e nem começou a pagar. Então é isso. Para o próximo jogo, jogo amanhã, depois eu faço um vídeo aí de pós-jogo. Boa sorte pro Santos, eu acredito que o Santos consegue com certeza sair com a vitória. E se as questões internas não se externarem, como a gente conseguiu fazer no último jogo, eu tenho certeza que o time consegue sair com a vitória. É um jogo complicado, mas eu acredito no potencial. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro próximo. Tchau!